Bom dia. Sejam muito bem-vindos para esse culto que nós realizamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, também teremos uma bênção de bodas, e cada um que pode estar aqui para louvar a Deus, é uma alegria podermos juntos fazermos isto. Convido a comunidade a tomar assento e começamos cantando o hino aqui indicado logo de manhã. A palavra do nosso Deus nos acolhe nesta manhã, palavra de Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que assim seja. Que essa palavra também possa nos cortar para nos preparar para o jeito que Deus quer que nós sejamos. Nesta semana, tivemos entre nós pessoas talvez que aniversariaram. Pergunto, teve alguém aqui que fez aniversário esta semana? Alguém comemorou um ano a mais de vida? Ninguém? A Nádia. Parabéns, Nádia. Muitos anos de vida. Recebe também o docinho aqui da comunidade. Sempre uma alegria ter vocês aqui conosco, dando o seu testemunho. Mais alguém? Também, pessoas talvez completaram mais um ano de vida matrimonial. Alguém completou mais um ano de vida matrimonial? Não? Pois é, mas amanhã vai ter alguém que vai completar mais um ano. Alguém saberia dizer quem é? É. E como o culto no sábado fica muito longe, eles falaram assim, vamos fazer a bênção no domingo. Então eu chamo para vir aqui à frente o Roberto e a Irani Bebel. O Roberto Bebel, nascido no dia 28 de maio de 65, em Joinville. E a Irani Cristina Becker, nascida no dia 13 de agosto de 69, aqui em Blumenau. Eles casaram no dia 14 de outubro. Amanhã, e hoje, dia 13, eles vêm aqui perante a comunidade, perante o altar, para renovar os seus laços matrimoniais. Quando eles casaram, quem fez a bênção foi... Vocês lembram, pastor?
o Bruno Gottwald, aqui na Paróquia Centro. E a palavra bíblica para aquele momento da vida de vocês foi de Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É muito interessante como a gente faz planos e muitas vezes eles são mudados, né? Eu acho que nesses 35 anos, muitas vezes os planos de vocês foram mudados e também a palavra de Deus, que é a palavra certa, que molda o nosso coração, veio sobre vocês, tanto é que vocês estão aí. São um testemunho também para os nossos jovens, na liderança aqui da comunidade, né? Com aquilo que vocês têm deixado a palavra de Deus fazer no coração de vocês. E isto é uma alegria para nós. E uma outra palavra que eu escolhi para o dia de hoje, eu faço votos que essa palavra que vocês receberam fique com vocês, assim como essa de hoje. A de hoje eu trago do Salmo de número 90. O Salmo de número 90, ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus, o nosso refúgio, onde a gente se resguarda. E o salmista, ele pede no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Na Bíblia, um coração sábio é aquele coração devotado a Deus, que se deixa guiar pela palavra de Deus, que se deixa moldar pela palavra de Deus. E aqui o salmista, ele pede, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Os nossos dias, eles vão se passando, e à medida que a gente vai vivendo e fazendo essas experiências, a gente vai aprendendo a ser mais sensível à palavra de Deus. O professor nosso dizia que a vida de fé, de verdade, é para aqueles que já têm cabelo branco. Porque aqueles que têm cabelo branco já viveram alguma coisa e já experimentaram alguma coisa do que é viver sob a cruz de Jesus Cristo. Então, desejamos a você, Roberto e Irani, que nos anos vindouros, Deus possa continuar ensinando vocês a contar os vossos dias, os que vêm pela frente, para que o coração de vocês se torne cada vez mais sábio, com a palavra de Deus tomando conta dele. Eu convido a comunidade a ficar de pé, para termos um momento de oração. Amado Deus, nós te pedimos por esse casal que aqui está, eles que querem renovar os seus votos matrimoniais. Pedimos que o testemunho de casal cristão que eles vivem possa também contagiar outros, que em nossa sociedade, onde tantos desistem de lutar numa vida conjunta, partilhada, à luz da Tua palavra, pedimos que aqueles que ainda o fazem possam ser iluminados e ter toda a sabedoria para comunicar o quão maravilhoso é partilhar uma vida, tornando-se assim conhecido um do outro, fazendo a experiência do Teu amor e do Teu perdão, que fortalece sempre de novo aqueles que vivem sob a Tua bênção. Ampara este casal, bem como toda a sua família, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Roberto e Irani, eu pergunto, olhando vocês um para o outro, queiram olhar um para o outro, você tem as duas mãos. Roberto, é vosso desejo renovar as bênçãos matrimonial com a Irani
prometendo amá-la, respeitá-la e honrá-la na alegria, na tristeza, no tempo de saúde, no tempo de doença, até que a morte os separe. Se esse for teu desejo, responde sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Irani, Cristina Becker-Webel, te pergunto, é teu desejo renovar os votos de bênção matrimonial com Roberto Webel? Promete amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, na alegria, na tristeza, no tempo de saúde, no tempo de doença, até que a morte os separe. Se esse for o desejo de você, do teu coração, então responda sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Eu peço que a comunidade tome assento e agora vamos ver uma homenagem dos vossos filhos. Roberto e Irani, que esta confissão de fé, que esse hino nos traz, possa realmente ser também a confissão de fé de vocês, assim como a confissão de fé dos filhos de vocês. E eu convido agora que os filhos venham até aqui para invocarmos a bênção de Deus. Aqueles que querem participar desse momento, fiquem de pé, estendem a sua mão. Eu peço que os filhos, junto comigo, estendam a sua mão. O Senhor abençoe vocês, fortaleça vocês na vivência do matrimônio, que o amor de vocês possa se fortalecer cada vez mais, ser duradouro e ser inspirador para os mais jovens e aqueles que querem partilhar os seus corações. Que a bênção do poderoso Deus venha e acompanhe vocês e faça de vocês sempre de novo uma só carne. Amém. Parabéns pelos 35 anos, Roberta. Parabéns pelos 35 anos, Irani. Vocês três respeitam eles, sabe por quê? Eles estão mais tempo juntos do que vocês existem, tá? Então, vocês têm muita coisa a aprender com eles, tá? E aqui está a lembrança da comunidade para vocês. E não podia faltar também, né? Um docinho para vocês, né? Então, porque da semana que vem vocês não vão ganhar de novo, tá? Então pode dar um beijo? Vamos ver depois de 35 anos se ele sabe dar um beijo ainda. Olha só! Maravilha! Que Deus multiplique muitos beijos para vocês. Convido a comunidade a cantar o próximo hino. Podem retornar aos lugares de vocês.
Estou pronto, Senhor. Deus quer falar conosco com a sua palavra. Convido a ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Convido a Sandra para nos dirigir na leitura. É na página 51. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus, que nos lembra que às vezes no mundo fazemos muitas coisas, mas esquecemos de seguir a Jesus Cristo. Preparando-nos para ouvir a pregação, cantemos: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico do profeta Amós, capítulo 5, versículos 6 a 7 e versículos 10 a 15. Quem tem aí já aberto, pode dizer a página. 787.
787, muito obrigada. Também as crianças que estão aqui na igreja, tem um desenho lá para elas pintar conforme a pregação, fazer uma atividade. Elas podem se dirigir lá na mesa ao fundo, tem algumas já lá, né? Para fazer também uma atividade durante a pregação. A Sandra ali vai estar dando uma mão, né? A nossa professora do culto infantil. Texto bíblico, então, do profeta Amós. Assim nos diz, Amós 5, versículos 6 a 7 e também o versículo 10 a 15. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. No 10, aborreceis na porta o que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. O profeta Amós, ele foi chamado, se vocês olhar no começo ali do livro, ele era um pastor de ovelhas nos campos de Tecoa, e ele foi chamado por Deus para pregar a mensagem ao povo de Israel. E aqui significa o povo de Israel, a própria igreja, a gente poderia dizer assim. Teve profetas no Antigo Testamento que foram chamados para pregar para as pessoas de fora. O profeta Amós foi chamado para pregar para o povo de Deus, o povo de Israel, a própria gente de fé. Ele veio para trazer uma pregação dura a respeito daquilo que o povo de Deus estava praticando. Se a gente olhar ali no versículo 7, no versículo 10, o versículo 11, 12, vocês podem acompanhar ali também quem está assistindo de casa. Ali a gente vai ver o que o povo estava fazendo, que se resume em todo o livro do profeta Amós, que oxalá que cada um de nós também um dia tire tempo para ler esse profeta. Eles convertiam o juízo em alosna. O que significa isso? A losna era uma planta medicinal amarga. Nós conhecemos hoje a losna, né? Forte, amarga, medicinal já naquele tempo. E ele diz aqui, vocês fazem do juízo uma coisa que traz sofrimento para as pessoas. Em vez de fazer direito, julgar de maneira correta, vocês fazem de maneira tão errada que isso traz sofrimento para as pessoas. O versículo 10, vocês aborrecem na porta os que vos repreendem e abominam os que falam sinceramente. O povo não queria a verdade, o povo queria cócegas nos ouvidos. E no versículo 11 ele diz, pisai sobre o pobre e deles exigis tributo que eles não podem pagar. Isso nos diz o versículo 11. E ainda o versículo 12, são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo e tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta.
E por isso ele diz no versículo 11, vocês não vão usufruir daquilo que vocês estão construindo, porque vocês serão castigados. Vocês não vão usufruir daquilo que estão construindo, porque serão castigados. Ou seja, em última análise, o profeta vem e ele tem que dizer ao povo, vocês estão em grave pecado. Vocês têm Deus, têm a palavra de Deus, têm o templo, têm tudo, mas a vida de vocês é bem outra coisa. A vida de vocês é totalmente contrária àquilo que Deus quer. E aí ele diz, o profeta sempre vem denunciar e anunciar uma chance, uma esperança. E qual é a chance que ele anuncia? E por isso a pregação é uma dádiva de Deus ainda hoje. Ela vem nos mostrar o que está errado e vem dizer que ainda temos uma chance, assim como foi aqui. E aí ele traz esse clássico versículo que nós todos já, quem sabe, ouvimos uma outra vez. Buscai o Senhor e vivei. Buscai o Senhor e vivei. E mais lá embaixo, no versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor. Se vocês olhar todo o capítulo 5, esse é o resumo. Buscai o Senhor e viveis. Essa é a chance que o profeta dá ao povo de Deus. Buscai a Deus e vivei. E agora o que isso tem a ver conosco? Dessa mensagem escrita aqui já se passaram 3.000 anos. 3.000 anos. O profeta Amós foi mais ou menos o ano de 750 antes de Cristo. Então dá mais ou menos em torno de 3.000 anos até nós. O que essa mensagem nos comunica hoje? Esse texto é indicado para o domingo de hoje. Se vocês forem hoje na maioria das igrejas luteranas no Brasil afora, esse é o texto indicado para se pregar. É bem verdade que às vezes em função das circunstâncias a gente escolhe outro. Do contexto, da realidade, né, ou de alguma comemoração, a gente escolhe outro. Mas esse é o texto do domingo de hoje. E o que ele nos comunica com a sua mensagem de 3.000 anos atrás. Talvez se nós olhar para a nossa vida, e lembrando que isso é um texto que quer falar para dentro da igreja, não para fora, não para as pessoas que não estão aqui, mas para nós. O que ele tem a nos comunicar? Qual é o nosso pecado hoje? O que talvez Deus iria olhar para nós como igreja, como cristãos, e dizer, isso é grave. Isso é grave. Isso tem que mudar, senão vocês não vão usufruir daquilo que edificaram. Tão grave é. O que seria para nós hoje? E notem que aprendendo com Amós, o que estava acontecendo com o povo? Eles tinham uma relação com Deus, na vertical, né? Iam lá no templo, cantavam aleluia, ouviam a palavra, mas na horizontal, com as pessoas, isso não estava fazendo efeito nenhum. Eles pisavam nas pessoas, eles roubavam, eles extorquiam, eles pisavam no pobre, eles faziam tudo o que a palavra de Deus dizia para não fazer. E nós hoje, qual é o nosso pecado? Será que também é esse? Às vezes eu tenho a impressão, se a gente olha para a nossa realidade, é um pouco diferente hoje. Se a gente olha para a realidade das comunidades e de uma maneira geral, compromisso com as escolas, né, com o bem das pessoas, talvez o pecado não seja tanto o fazer, mas o não fazer. Talvez o maior pecado de hoje é a falta de compromisso. Não é verdade? Que cada vez mais as pessoas querem ficar numa boa. A gente não nota isso ao nosso redor, né? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu sustento e os outros que se virem.
Isso a gente experimenta na vivência comunitária também. A falta de compromisso. Por isso, cada vez é mais difícil lideranças engajadas, pessoas que abracem, né? Vocês viram hoje as crianças lá agora fazendo. Cada vez menos pessoas querem abraçar, ensinar crianças, né? Doar o seu tempo, participar do louvor na comunidade, porque a gente diz, cuido da minha vida, dá tanto problema a gente se comprometer. As pessoas são tão difíceis nos dias de hoje, são mesmo, né? Qualquer coisa a gente já tem um milindre e já fica incomodado. Qual é o nosso pecado? Não adianta a gente olhar para o livro de Amós e deixar isso lá no passado. Nós temos que refletir hoje. Por que essa pregação vem para nós? O que nós precisamos emendar os nossos caminhos. Quem sabe sair do comodismo como igreja de confissão luterana, onde a gente sempre pensou assim, está tudo certo, nós temos uma tradição, nós somos batizados, nós somos confirmados e está tudo resolvido. Mas hoje as pessoas não vêm mais na igreja assim, não é verdade? As pessoas precisam ser convidadas. Mudaram os tempos, não é verdade? E aí se a gente olha ao nosso redor, olha para o teu lado. Olha para o teu lado, quem está sentado do teu lado e quem não está. Quem sabe esse lado vazio aí podia ter alguém? Mas esse alguém precisa ser convidado. Precisa ser chamado. E talvez aí reside o nosso pecado. Diferente lá de Amós. Diferente de Amós. Né? O nosso comodismo, a nossa falta de compromisso. E eu me incluo nisso. Eu não estou falando para vocês, estou falando para mim também. A pregação também me atinge. Onde nós estamos pecando, a ponto de Deus dizer, é grave. É grave. E é muito interessante o texto bíblico que foi lido aqui do jovem rico. Ele também é indicado para hoje, é o evangelho de hoje. O que ele se relaciona com esse texto aqui de Amós? Essa história é muito conhecida, né? E o título é dado assim, O Jovem Rico. Não sei se é o melhor título. Os títulos eles não são do original. Isso foi o Almeida que deu. O Jovem Rico. Na verdade, o título talvez seria O Jovem Apegado. Porque Jesus vem para ele e ele pergunta para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele está buscando também alguma coisa. Ele está buscando. E Jesus diz para ele a primeira coisa, segue os mandamentos. E isso estava tudo certo com ele. Ele disse, não, isso está tudo ok. Os mandamentos estão ok. Né? E daí Jesus olhou lá no coração dele, assim como ele olha no nosso coração e na nossa comunidade. Ele diz, mas uma coisa te falta. E para o jovem rico ele diz, vende os teus bens, dá aos pobres, e daí terás um tesouro, e vem e segue-me. E aí terás um tesouro no céu. Ele estava apegado, faltava o seguimento a Jesus. E para seguir Jesus, ele tinha que desapegar. Desapegar. E aí é o pensamento para cada um de nós. O que falta a gente desapegar? Para uns, quem sabe, é a riqueza, assim como o jovem rico. O dinheiro, os bens materiais, para outros não. Para outros é trabalho demais, né? Para outros é individualismo demais. Para outros é a falta de leitura bíblica. Para outros é a falta de meditação. Para outros é a falta de oração. Cada um precisa olhar o que é que lhe falta, o que é que tem que se desapegar para seguir a Jesus. O que é que eu preciso? E também nós, como comunidade, o que a gente às vezes precisa deixar de lado, desapegar, para seguir a Jesus. Ontem nós tivemos uma reunião de lideranças aqui na comunidade, se vocês viram aí nas redes, e lá atrás, depois vocês podem olhar, tem umas torres que foram construídas pelos participantes. Cada grupo recebeu o desafio de construir uma torre. Né? A partir de um projeto feito pelo outro grupo, o grupo tinha que construir uma torre. E muitas coisas foram conversadas. Às vezes a gente tem que deixar umas coisas de lado para que outras funcionem, não é assim?
iniciar de um jeito novo, novos desafios. Isso é importante. E isso também na vida de cada um de nós. O que eu estou apegado a ponto de, às vezes, não conseguir dormir? Quantas pessoas se apegam tanto em algo e fazem daquilo o seu Deus, a sua vida, que nem dormem mais? Não tem mais a compreensão de que a vida pertence a Deus e também o amanhã. Jesus nos diz hoje, através dessa palavra de Amós e da história do jovem rico, vem e segue-me. Vem e segue-me. O que é seguir a Jesus? O que é seguir a Jesus? É honrar a Deus na família, como hoje nós tivemos o testemunho da bênção, da renovação dos votos. Isso é seguir a Jesus. É honrar Deus dentro da família, do matrimônio. É procurar ser fiel dentro do matrimônio, conforme os mandamentos nos dizem. É ir à igreja, se alimentar da ceia, se alimentar da palavra. Isso também é seguir a Jesus. É se comprometer com as pessoas que nos cercam, vizinhos, amigos, família. É orar. É ter um momento diário de devocional com Deus. Mais uma vez eu repito essa história. Certa vez foi perguntado a um missionário que escreveu muitos livros, que era muito firme na fé, e perguntado a ele o que ele fazia para ser firme. E ele respondeu: eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu vou à igreja todos os finais de semana e eu tomo a ceia sempre que tem. Só isso. Com isso eu me mantenho firme. E isso faz a cada um de nós pensar. Para a gente mudar de vida, deixar o pecado de lado, a gente precisa se alimentar naquilo que Jesus dá. E aí sim nós vamos melhorar como indivíduo e em conjunto também como comunidade. Que Deus, o nosso Senhor, que deu a sua vida por nós, Ele nos ajude e nos socorra em nossas fraquezas. Que Ele seja o nosso refúgio e fortaleza. Que Ele seja o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar agora o hino, justamente que nos fala desse texto de Amós, buscai-me e vivei. Vamos abrir a nossa voz, cantar de todo o coração, realmente confiando que buscando a Deus nós vamos ter a vida verdadeira. Convido aqueles que podem a colocar-se em pé. E também, nesta busca a Deus, nós trazemos a Deus a nossa oração comunitária, trazendo também os pedidos que aqui nos foram repassados. Oremos. Intercedemos, Senhor, por tantos e tantas que neste mundo deixam de te buscar, deixam de se alimentar da tua palavra, deixam de viver a partir do teu perdão. Que estas pessoas, no devido tempo, possam se deparar com seu pecado, assim como aconteceu com o jovem rico. Intercedemos, Senhor,
pelas guerras que acontecem espalhadas pelo mundo. Tantas pessoas que perdem seus entes queridos, perdem seu lar, passam fome por causa de disputas de poder, ganância e maldade. Olhe por estas pessoas, Senhor, e te pedimos que também nós tenhamos olhar para esta realidade e que não a repitamos em nossa casa, em nosso contexto de trabalho e sociedade. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que padecem de enfermidades. Lembramos aqui o Hélio Ehring, amigo do Paulo, que está com câncer. Te pedimos pela saúde da Hela Zimmermann Dietrichstein, ela que está fragilizada, se com ela, com a tua bênção. Intercedemos pela recuperação do Jackson, que continua internado, se recuperando de um acidente. Intercedemos pela saúde da Sheila, que nesta semana irá gerar provavelmente mais uma vida, a vida de um bebê. Sei com ela e que essa criança possa trazer muitos frutos para ela e sua família. Intercedemos e agradecemos pelo Nicolas, que se recupera de um acidente. Continue dando força a ele que já está melhor e possa continuar cada vez mais firme. Socorre, Senhor, esta comunidade, para que cada um que aqui está, que busque e viva a partir do teu amor. Quando junto pedimos, vem com teu Espírito Santo e ilumina-nos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Vamos agora nos preparar para a ceia. Cada um que aqui está é convidado e Lutero dizia bem preparado para participar da ceia do Senhor. É aquele que crê, que aqui recebe o corpo e o sangue de Jesus, recebe o perdão dos pecados. Cantemos o hino 146 do nosso hinário, que é projetado aqui. Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor. Por teu bendito amor.
Em preparação para a ceia, eu quero hoje só responder uma pergunta que em determinado momento alguém me fez, que pode também ser a pergunta de muitos de vocês. Por que o povo judeu deixou de fazer os sacrifícios que eles faziam de animais, conforme fala a Bíblia? A partir do sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo na cruz, até o culto do povo judeu que não acolheu Jesus foi modificado. E eles não mais fizeram sacrifícios de animais. Mesmo não reconhecendo Jesus como Filho de Deus, mas o próprio culto judeu se modificou a partir da cruz de Jesus. E cada vez que nós confessamos um pecado e cremos que este pecado está sendo perdoado por causa do sacrifício de Jesus, nós estamos atualizando o sacrifício de Jesus por nós. Por isso nós também não fazemos sacrifícios de animais. Mas os cristãos fazem o sacrifício de reconhecer os seus pecados e confessar os seus pecados. E fazem isto por causa do sacrifício de Jesus. E isto é atualizado na nossa vida, sempre de novo. Por isso aqui na ceia, esse sacrifício vem até nós, onde Jesus diz, isto é meu corpo e isto é meu sangue, para o perdão dos teus pecados. Esse é o sacrifício de Jesus por nós, para o nosso perdão. Felizes aqueles que confessam os seus pecados e creem no perdão trazido por Jesus Cristo. Assim mesmo como estamos, convido um momento de confissão. Senhor, a nossa perdição não permite que contemplamos a Tua face. O nosso pecado nos lança num mundo de trevas, onde não conseguimos ver com clareza nem a Ti, nem a nós próprios. Em consequência, procuramos nos justificar, agimos sem paciência, não praticamos a bondade, passamos a viver egoisticamente, numa tentativa de defesa de si próprio. Essa nossa condição nos afeta e nos afasta de Ti, e não permite que confiemos em Ti como Senhor e tutor de nossa vida. Isto e muito mais pesa sobre nós. Por isso nós agora junto pedimos, cantando perdão, Senhor, perdão. Quem puder, cante em pé. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Deus, em sua misericórdia, nos alcança e nos dá novo fôlego, quando ouvimos a sua voz que diz: bem-aventuradas aquelas pessoas que são chamadas para a ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 19:9, que escutam e se preparam para a convocação derradeira. Vinde para a grande ceia de Deus. Assim é o convite de Jesus, assim nos despedimos das pessoas em suas casas,
A ceia sempre é presencial. Você que nos assiste sempre é convidado a vir participar conosco. Que a bênção de Deus fique com você e até o nosso próximo encontro. E nós aqui prosseguimos instituindo